Para a maior parte da cidade, ele era invisível, um vulto curvado que chegava com o sol e partia com a última luz da tarde. Seu nome era Joaquim, um homem de 78 anos, cujas mãos eram um mapa de veias e calos, e cujo rosto era um pergaminho sulcado pelo tempo e pelo clima. Senhor Joaquim não tinha posses, não tinha família próxima, e morava em um pequeno cômodo nos fundos de uma pensão a muitos quarteirões de seu trabalho. Mas ele era, em seu próprio universo silencioso, um rei. Seu reino era o Jardim das Rosas de Santa Cecília, um pequeno e quase esquecido parque público, espremido entre os gigantes de vidro e concreto do centro financeiro da cidade. Aquele jardim não era apenas seu emprego, era sua vida, sua obra-prima, sua alma. Por mais de 50 anos, desde que era um jovem recém-chegado do campo, ele cuidara daquele lugar. Ele conhecia cada roseira pelo nome, cada galho, cada botão que hesitava em florescer. Sob seu cuidado, o jardim se tornara uma explosão de cores e perfumes que desafiava a poluição e a pressa da metrópole ao redor. Era um refúgio para os poucos que ainda sabiam apreciar o silêncio. Casais de idosos, jovens mães com seus bebês, estudantes que buscavam um pouco de paz para ler. Joaquim não recebia um salário digno da prefeitura há anos, apenas uma ajuda de custo simbólica. Ele trabalhava por amor, pela convicção de que a beleza era tão essencial quanto o pão. Do outro lado da cidade, no topo do edifício mais alto e moderno, Laura Monteiro presidia sobre um reino de natureza muito diferente. Aos 32 anos, ela era a fundadora e presidente da Auratech, uma empresa de tecnologia avaliada em dezenas de bilhões de reais. Laura era uma prodígio, uma visionária do mundo digital que construíra sua fortuna sobre algoritmos de inteligência artificial e processadores de dados de velocidade quântica. Ela era elegante, implacável e acreditava fervorosamente que o passado era um obstáculo a ser demolido para dar lugar à eficiência do futuro. Seu mundo era feito de dados, de linhas de código, de superfícies brancas e assépticas. A natureza, para ela, era um sistema ineficiente, caótico e, acima de tudo, um desperdício de espaço. E o Jardim das Rosas de Santa Cecília, aquele pedaço de terra absurdamente valioso, era o maior exemplo desse desperdício. O novo projeto de Laura, o Aura Hub, seria o maior centro de inovação tecnológica da América Latina. Um complexo de 3 torres interligadas com laboratórios, escritórios e um data center subterrâneo, tudo alimentado por energia autossuficiente e gerenciado por sua mais recente inteligência artificial. O complexo prometia milhares de empregos e consolidaria a cidade como um polo tecnológico global. E o local escolhido para essa maravilha arquitetônica era precisamente o terreno ocupado pelo Jardim das Rosas. Através de uma série de manobras financeiras e de uma parceria público-privada agressivamente negociada com a prefeitura, a Auratech havia adquirido os direitos de construção sobre aquela área. O jardim, com suas flores antiquadas e seu ritmo lento, seria erradicado. A notícia chegou a Joaquim não por um comunicado oficial, mas por um par de topógrafos que apareceram em uma manhã de terça-feira, fincando estacas de metal com fitas laranjas entre suas roseiras mais preciosas. "O que estão fazendo?" ele perguntou, a voz rouca pela falta de uso. Um dos homens, sem tirar os olhos de seu tablet, respondeu com indiferença: "Preparando o terreno, vovô. O futuro está chegando." Naquela tarde, um mensageiro de terno entregou a notificação oficial. O jardim deveria ser desocupado e fechado ao público em 30 dias, para o início das obras de demolição. 30 dias para o fim de um trabalho de 50 anos. 30 dias para o fim de seu mundo. Joaquim sentou-se em seu banco de madeira de sempre, sob a sombra de uma roseira que ele mesmo havia enxertado décadas atrás, e releu o documento. As palavras eram frias, impessoais. Otimização do espaço urbano.
projeto de relevante interesse público, desenvolvimento econômico. Para ele, pareciam palavras de uma língua estrangeira, descrevendo o assassinato de um amigo querido. Ele olhou para suas rosas, para as abelhas que zumbiam preguiçosamente, para o riso de uma criança que corria pelo gramado. Como alguém poderia chamar aquilo de espaço subutilizado? Laura Monteiro, em seu escritório, revisava as plantas do Aura Hub com seu arquiteto-chefe. A demolição do parque precisa ser rápida, limpa, ela disse, o olhar fixo na maquete digital. Não quero protestos de ambientalistas atrasando o cronograma. Quero as árvores e os arbustos removidos em uma única noite, se possível. E quero terraplanagem completa. Não quero que sobre nenhum único vestígio daquele lugar. E o jardineiro? Perguntou o arquiteto. Laura o encarou confusa. Que jardineiro? Consta nos registros da prefeitura que há um cuidador, um senhor idoso que trabalha lá há décadas. Laura deu de ombros, um gesto de total desinteresse. A prefeitura que lide com ele. Ofereça uma pequena aposentadoria, um prêmio de consolação. Ele é irrelevante. O que me importa é a fundação da Torre Alfa. A escavação precisa começar no dia 31. Para a bilionária, o velho jardineiro era menos que uma nota de rodapé em seu grande plano. Naquela primeira semana, Joaquim não disse nada a ninguém. Ele continuou seu trabalho com uma dedicação febril, como se o amor e o cuidado pudessem, de alguma forma, reverter a sentença. Ele podava as roseiras com uma precisão cirúrgica, arrancava as ervas daninhas com uma fúria silenciosa e regava a terra com uma ternura desesperada. Ele falava com suas flores, sussurrando promessas de que não as abandonaria. Era um homem velho, tentando segurar um tsunami com as próprias mãos. No entanto, a notícia começou a se espalhar. As estacas laranjas eram como feridas abertas no coração do jardim, e os frequentadores assíduos começaram a perguntar. Logo, numa pequena placa de metal com o logo da Auratech e as palavras "Futuras instalações do Aura Hub", foi cravada na entrada do parque. A ameaça era real, oficial. Um pequeno grupo de moradores organizou um protesto tímido em um fim de semana. Fizeram cartazes, cantaram algumas palavras de ordem. Foram completamente ignorados pela cidade e pela imprensa. A luta parecia perdida antes mesmo de começar. Como um punhado de cidadãos e um jardineiro invisível poderiam enfrentar a mulher mais poderosa da indústria de tecnologia. Foi no final da primeira semana que uma jovem estudante de botânica chamada Ana, que estava fazendo um trabalho de pesquisa para a faculdade, visitou o jardim. Ela não estava ali por causa do protesto, mas em busca de espécies raras. Ela ficou maravilhada com a diversidade e a saúde das roseiras. Eram diferentes de tudo o que ela já havia visto nos livros ou em outros jardins botânicos. Ela encontrou Joaquim cuidadosamente catalogando sementes em sua pequena estufa nos fundos do parque. "Com licença, senhor", ela disse, a voz cheia de entusiasmo. "Eu nunca vi híbridos como estes. A coloração, a estrutura das pétalas são únicos. O senhor tem os registros de enxerto? Isso poderia render um artigo científico incrível." Joaquim olhou para a jovem, para o brilho em seus olhos, e pela primeira vez em dias sentiu uma faísca de algo que não era desespero. Ele sorriu, um sorriso triste. "Elas são especiais, sim, minha filha. Cada uma tem sua história." Ele então apontou para uma roseira em um canto protegido da estufa, uma planta de aparência mais modesta, com flores de um tom de rosa quase translúcido, mas que emitiam um perfume indescritivelmente complexo. "Mas nenhuma é tão especial quanto esta. Esta é a rosa de Santa Cecília, a última de sua espécie." Ana se aproximou, os olhos arregalados. A rosa de Santa Cecília era uma lenda entre os botânicos. Uma espécie nativa da região, considerada extinta na natureza há mais de 70 anos por causa do avanço urbano. Encontrar um espécime vivo era o equivalente a encontrar um fóssil vivo. Era uma descoberta de importância mundial. "Mas como?" ela gaguejou. "Meu pai era o jardineiro antes de mim", explicou Joaquim.
E o pai dele antes dele. Nós a mantivemos viva, passando o segredo de sua cultivação de geração em geração. Ela é a alma deste jardim. Enquanto Ana, atônita, examinava a flor que não deveria existir, Joaquim olhou para a placa da Auratec do lado de fora. A batalha para salvar o jardim não era mais apenas sobre preservar um espaço verde. Era sobre proteger um tesouro vivo, um milagre botânico. E ele, o guardião silencioso, sabia que precisaria lutar. Ele não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha poder, mas ele tinha um segredo. Um segredo que florescia silenciosamente em seu jardim e que ele mal sabia estava entrelaçado de forma inextricável com a própria fonte do império que ameaçava destruí-lo. A descoberta da rosa de Santa Cecília transformou a tristeza de Ana em uma cruzada. A jovem, que viera ao jardim em busca de créditos para uma matéria da faculdade, encontrou-se subitamente como a guardiã de um segredo botânico de valor inestimável. A partir daquele dia, a pequena estufa de Joaquim tornou-se o quartel-general de uma resistência improvável, uma aliança entre a sabedoria ancestral do jardineiro e a energia metódica da cientista. Ana transportou para o jardim o que podia de seu equipamento universitário: um microscópio portátil, kits de amostragem de DNA, livros de referência e seu laptop, que parecia um objeto de ficção científica em meio aos potes de barro e ferramentas gastas de Joaquim. Eles estabeleceram uma rotina. Durante o dia, sob a luz do sol, Joaquim ensinava a Ana os segredos que não estavam nos livros. Ele lhe mostrou como escutar a terra, como identificar o exato momento de colher as sementes, como entender a linguagem sutil das folhas e dos caules. Ele não falava de clorofila ou de fotossíntese, falava de paciência, de respeito, de uma dança delicada entre o homem e a natureza que ele aprendera com seu pai e seu pai com o avô. À noite, sob a luz fria de uma lâmpada de LED que Ana improvisara, os papéis se invertiam. Era ela quem guiava Joaquim pelo mundo da ciência moderna. Mostrava-lhe em seu computador imagens ampliadas do pólen. Explicava como a sequência de DNA de suas rosas era única, provando que não eram meras variações, mas híbridos genuínos, criados e estabilizados por décadas de trabalho paciente. Senhor Joaquim, ela disse em uma dessas noites, os olhos brilhando de excitação ao olhar para a tela. O senhor não é apenas um jardineiro. O senhor é um geneticista, um artista. O que o senhor fez aqui, sem laboratórios, sem financiamento, é um milagre. Precisamos mostrar isso ao mundo. A estratégia deles era clara: reunir um dossiê irrefutável sobre a importância ecológica, científica e histórica do Jardim das Rosas e apresentá-lo à cidade, à imprensa, a quem quisesse ouvir. Eles acreditavam com uma certa ingenuidade que a verdade, uma vez revelada, seria poderosa o suficiente para deter as máquinas de Laura Monteiro. Enquanto isso, no topo de sua torre de marfim digital, Laura Monteiro foi informada sobre a nova atividade no jardim. Um de seus informantes na prefeitura mencionou que uma estudante barulhenta estava fazendo alegações sobre uma flor rara. Laura, imersa no planejamento logístico da demolição, dispensou a informação com um aceno. Sentimentalismo, ela disse a seu vice-presidente, é o último suspiro dos irrelevantes. Eles sempre se apegam a alguma história sobre uma árvore antiga ou uma flor especial. Ignore. Prossiga com a fase 2 do plano de comunicação. Para Laura, a resistência era um problema de percepção a ser gerenciado, não uma batalha a ser travada. E ela era uma mestra em gerenciar percepções. A fase 2 começou com uma sutileza venenosa. A firma de relações públicas contratada pela Auratec, uma das mais caras e eficientes do mercado, começou a plantar histórias na imprensa. Não eram ataques diretos, mas artigos de interesse público cuidadosamente elaborados. Um grande portal de notícias publicou uma matéria intitulada "O perigo escondido nos parques antigos. Especialistas alertam para surtos de fungos e pragas." O artigo não mencionava o Jardim das Rosas diretamente, mas apresentava fotos de folhas manchadas e insetos que, coincidentemente, se assemelhavam à flora do local.
local. Outro artigo, em um blog de urbanismo popular, questionava a eficiência dos espaços verdes, argumentando que jardins ornamentais eram um luxo do passado e que o futuro exigia espaços produtivos e tecnológicos. A narrativa estava sendo construída. O jardim não era um santuário, era um problema. Em paralelo, a guerra burocrática se intensificou. Joaquim começou a receber uma chuva de notificações oficiais. Um fiscal do Departamento Ambiental apareceu, alegando ter recebido uma denúncia anônima e multou Joaquim por usar um composto orgânico de fertilizante que seu avô criara, classificando-o como agente biológico não regulamentado. Outra notificação do Departamento de Patrimônio informava que a pequena estufa de vidro e madeira, construída nos anos 50, era uma estrutura ilegal e deveria ser demolida em 15 dias sob pena de multa diária. Cada notificação era um golpe de martelo, desenhado para exaurir, intimidar e, finalmente, quebrar o espírito do velho homem. Ele, que nunca devera um centavo a ninguém, agora se via afogado em multas e ameaças legais que não compreendia. Eles estão transformando meu amor em um crime, ele disse a Ana, a voz embargada, enquanto olhava para a notificação de demolição de sua estufa. O ponto de inflexão veio quando Ana terminou seu relatório preliminar. Eram 50 páginas de dados, fotos e análises científicas que provavam, sem sombra de dúvida, que o Jardim de Santa Cecília era um tesouro botânico, um hotspot de biodiversidade único no mundo. Ela submeteu o relatório ao chefe de seu departamento na universidade, um botânico renomado, esperando que ele apoiasse a causa e usasse sua influência para levá-la à mídia. A resposta veio 3 dias depois, em uma reunião fria e desconfortável. Ana, disse o professor, evitando seu olhar. Seu trabalho de campo é fascinante, realmente notável. No entanto, a universidade está em negociações avançadas com a Auratech para a criação de um novo centro de pesquisa em bioinformática. É uma parceria de milhões. O conselho acha que seria imprudente nos envolvermos em uma controvérsia pública que antagonize uma parceira tão importante. A mensagem era clara. Sua pesquisa foi silenciada em nome do progresso, o mesmo progresso que ameaçava seu objeto de estudo. Desolada, Ana procurou um jornalista investigativo que conhecia, na esperança de que ele publicasse a história. O jornalista leu o relatório, fascinado, mas após consultar seu editor-chefe, ele retornou com más notícias. Ana, a história é incrível, mas o departamento jurídico do jornal barrou. As alegações são muito sérias. Atacar a Auratech e Laura Monteiro sem uma prova cabal, algo que vá além do valor sentimental de uma flor, é suicídio corporativo. Eles nos processariam até a falência. Sinto muito. Naquela noite, a chuva que caía sobre a cidade parecia refletir o desânimo que havia tomado conta da pequena estufa. Joaquim e Ana estavam sentados em silêncio. O relatório de 50 páginas, a prova da verdade deles, jazendo inútil sobre a mesa. As portas do mundo acadêmico e da grande imprensa haviam se fechado em suas caras. Eles estavam isolados, suas vozes abafadas pelo poder e pelo dinheiro. Eu falhei, meu pai, disse Joaquim, mais para as roseiras do que para Ana. Eu não consegui protegê-las. O mundo não tem mais tempo para a beleza silenciosa. Ana sentiu as lágrimas vindo, mas as segurou. A raiva era uma energia mais útil. Ela olhou para a rosa de Santa Cecília, que parecia brilhar sob a luz fraca, suas pétalas translúcidas indiferentes à tempestade lá fora e à crise lá dentro. Não, senhor Joaquim, o senhor não falhou. Nós é que estávamos lutando da forma errada. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na pequena estufa, a mente a 1000 por hora. Não adianta provar que a rosa é importante para o mundo. Precisamos provar que ela é importante para ela, para Laura Monteiro. Tem que haver uma conexão, algo que ela não possa ignorar ou comprar. Movida por essa nova linha de pensamento, ela abriu seu laptop e voltou para a pesquisa mais fundamental. O artigo original, de 1952, que descrevia pela primeira vez as propriedades da rosa de Santa Cecília antes de ser declarada extinta. Era um artigo obscuro, de uma publicação acadêmica pouco conhecida. Ela leu os nomes dos 2
pesquisadores que o assinaram: Dr. Alceu Guimarães e Dr. Hélio Sampaio, nomes que não significavam nada para ela. Por puro instinto, ela digitou Dr. Hélio Sampaio no buscador. Os primeiros resultados eram obituários. Ele havia falecido há mais de 20 anos, mas então ela encontrou algo mais. Um pequeno artigo de jornal de negócios do final dos anos 90. A manchete dizia: pequeno laboratório de biotecnologia, Bioessência, é adquirido pela promissora startup de tecnologia AuraTech. O artigo mencionava o fundador da Bioessência, um cientista recluso que havia vendido sua empresa para a jovem e então desconhecida Laura Monteiro. O nome do fundador era Dr. Hélio Sampaio. O ar pareceu ficar elétrico. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A conexão não era uma prova, era apenas um fio solto, mas era o primeiro fio que ligava diretamente o segredo do jardim ao alicerce do império de Laura Monteiro. Ela olhou para Joaquim, os olhos arregalados. Senhor Joaquim, ela disse, a voz mal saindo. Acho que encontrei um caminho. A guerra pela alma do jardim estava prestes a se tornar muito mais profunda e perigosa do que eles jamais imaginaram. O nome de Hélio Sampaio, resgatado de um artigo científico de meio século atrás e agora ligado à infância da AuraTech, era mais do que um fio de esperança. Era uma trilha. Para Joaquim, que sempre vira o mundo através do ciclo lento e honesto das estações, a ideia de uma conspiração corporativa era estranha e assustadora, mas para Ana, nascida na era da informação, aquele elo era a chave que poderia destrancar a fortaleza de Laura Monteiro. Eles passaram a noite inteira na estufa, sob a luz da lâmpada de LED, a chuva batucando no vidro, enquanto Ana mergulhava fundo na internet, tentando reconstruir a história do laboratório Bioessência. E foi ali que encontraram o primeiro sinal da meticulosidade de Laura. Um muro digital. A Bioessência existia em registros de aquisição, em notas fiscais antigas, mas seu trabalho, suas publicações, sua presença online, tudo havia sido sistematicamente apagado. Sites antigos levavam a páginas de erro. Arquivos de jornais de negócios que mencionavam a empresa estavam corrompidos ou inacessíveis. Era como se Laura, mesmo naquela época, já tivesse a presciência de limpar cada pegada de sua escalada ao poder. Ela não deixou nada, disse Ana, frustrada, por volta das 3 da manhã, o rosto pálido iluminado pela tela do laptop. É uma empresa fantasma. Ela comprou, pegou o que queria e depois varreu toda a história para debaixo do tapete digital. Não vamos encontrar nada online. Joaquim, que havia passado as últimas horas limpando e afiando suas ferramentas de poda com uma concentração meditativa, olhou para a jovem. Talvez, ele disse, a voz calma em contraste com a agitação de Ana, estejamos procurando no lugar errado. Histórias não vivem apenas nos computadores, minha filha. Elas vivem nas pessoas. Precisamos encontrar alguém que se lembre da bioessência. A simplicidade daquela lógica era irrefutável. Eles precisavam de uma testemunha, de uma memória viva que pudesse preencher os espaços em branco que Laura havia criado. A busca por um fantasma humano era ainda mais difícil que a digital. A lista de funcionários da Bioessência não existia em nenhum lugar público. Eles tinham apenas um nome, Dr. Hélio Sampaio, e ele estava morto. A tarefa parecia impossível. Foi então que Joaquim revelou mais uma camada de sua conexão profunda com a cidade. Hélio Sampaio, ele murmurou, o nome rolando em sua língua como uma pedra de rio. Eu me lembro desse nome. Ele costumava vir ao jardim há muito, muito tempo, antes de ele ficar famoso e depois desaparecer. Joaquim contou que Sampaio, nos anos 70, era um jovem cientista que visitava o jardim com frequência, fascinado pelas rosas. Trazia um caderno e passava horas desenhando as flores, conversando com o pai de Joaquim. E havia uma moça, continuou Joaquim, os olhos se perdendo na memória. Uma jovem assistente de laboratório que sempre o acompanhava. Carregava as maletas dele, uma moça quieta, de óculos. O nome dela era Célia Vargas. O nome era tudo o que precisavam.
Nos dias seguintes, eles se dedicaram a uma busca analógica, de porta em porta. Ana usou as listas telefônicas antigas da biblioteca pública, enquanto Joaquim conversava com outros aposentados, com os comerciantes mais antigos do bairro, onde o laboratório costumava funcionar. Depois de inúmeras pistas falsas e becos sem saída, eles a encontraram. Célia Vargas, agora uma senhora de 60 e poucos anos, morava em uma casa modesta no subúrbio, onde cuidava de um pequeno jardim de orquídeas. Ao ouvirem o nome de Hélio Sampaio e da Bioessência, seu rosto se fechou. O medo, mesmo após 25 anos, ainda estava lá. "Eu não posso falar sobre isso", ela disse a voz baixa, enquanto tentava fechar a porta. "Por favor, me deixem em paz." Foi Joaquim quem a impediu de fechar a porta, não com força, mas com sua presença gentil. "Senhora Célia", ele disse, tirando o chapéu puído, "não viemos para causar problemas. Viemos porque a senhora é a única que pode nos ajudar a salvar algo de bom, algo que o Dr. Sampaio amava." Ele então tirou de sua bolsa uma única flor, uma rosa de Santa Cecília recém-colhida, protegida em um pequeno vaso com água. O perfume da rosa encheu o ar. Célia olhou para a flor e seus olhos se encheram de lágrimas. Aquele cheiro era o cheiro do laboratório, o cheiro das mãos do Dr. Sampaio, o cheiro de uma época de esperança e descoberta. Ela abriu a porta. Sentados em sua pequena sala de estar, rodeados por orquídeas, Célia finalmente contou a história. Contou que o Dr. Sampaio era um gênio, um homem à frente de seu tempo que ficara obcecado pela rosa de Santa Cecília. Ele acreditava que a estrutura molecular única de seu óleo essencial não era apenas para o perfume, mas que tinha propriedades bioelétricas. Ele a chamava de a molécula da vida. Seu sonho era provar que a natureza já havia criado o processador perfeito. Mas ele perdeu tudo, contou Célia, a voz embargada. Um pequeno incêndio no laboratório da universidade destruiu sua pesquisa original, todas as suas amostras. Foi considerado um acidente. Hélio sempre suspeitou que fosse sabotagem, mas nunca pôde provar. Ele passou os 10 anos seguintes tentando recriar a molécula sinteticamente, mas nunca conseguiu a mesma perfeição. A bioessência era sua última tentativa desesperada. Foi então que Laura Monteiro apareceu. Na época, ela era apenas uma jovem empreendedora com uma pequena startup de software, mas com uma ambição que, segundo Célia, queimava como febre. Ela não queria o laboratório, explicou Célia. Ela foi direto ao ponto. Ela queria a patente de Hélio, uma patente teórica que ele havia registrado anos antes, descrevendo a estrutura da molécula e seu potencial para armazenamento e processamento de dados em nível bioorgânico. Hélio achava que era ficção científica para a tecnologia da época. Laura, de alguma forma, viu o futuro naquilo. Ela ofereceu um valor irrisório pela empresa inteira. Hélio, endividado e desiludido, aceitou. No contrato, havia uma cláusula de confidencialidade perpétua para todos os funcionários. Laura levou a patente, fechou o laboratório e Hélio Sampaio caiu no esquecimento, morrendo alguns anos depois, um homem quebrado. Ela roubou o sonho dele, concluiu Célia, enxugando as lágrimas. E depois o enterrou para que ninguém jamais soubesse de onde veio a semente de seu império. Enquanto Joaquim e Ana absorviam a enormidade daquela revelação, Laura Monteiro, em seu escritório, sentia uma crescente irritação. A resistência do jardineiro, que ela considerara uma pequena pedra no sapato, estava se tornando um aborrecimento persistente. Seus advogados a informaram que a história da flor extinta estava começando a ganhar alguma tração em pequenos blogs de ativismo e círculos acadêmicos. A narrativa precisava ser controlada e a fonte do problema eliminada. Ela olhou para o cronômetro digital em sua parede, que exibia a contagem regressiva para o início das obras do Aura Hub. 3 semanas. Ela se lembrava vagamente da aquisição da bioessência. Para ela, não fora um roubo, fora um negócio brilhante. Sampaio,
era um cientista sonhador, incapaz de ver o potencial comercial de seu próprio trabalho. Ela pegara uma teoria empoeirada e a transformara em uma revolução tecnológica. Onde ele via uma flor, ela via o futuro da computação. Em sua mente, ela não roubara nada. Ela realizara o potencial que ele era fraco demais para alcançar. O fato de a flor original ainda existir era uma coincidência irritante, uma ponta solta de um passado que ela preferia manter enterrado. Ela deu uma nova ordem à sua equipe. Eu não quero mais relatórios sobre o jardineiro ou a estudante. Eu quero resultados. Comecem a cercar o perímetro do jardim. Contratem segurança privada. Cortem o fornecimento de água da prefeitura. Aleguem vazamentos na rede. Quero transformar aquele jardim em um deserto. Quero que aquele velho saia de lá por vontade própria, implorando pela indenização que ele recusou. E quero isso feito em uma semana. De volta à casa de Célia. Ana e Joaquim agora tinham a história, o motivo. O império de Laura fora construído sobre o segredo da rosa. Mas a história não era uma prova. Célia, amarrada por um contrato de confidencialidade e aterrorizada com a ideia de enfrentar a bilionária nos tribunais, recusou-se a testemunhar publicamente. Ela me destruiria, disse, tremendo. Tudo o que eles tinham era a palavra de uma senhora assustada contra uma das mulheres mais poderosas do mundo. E o tempo estava se esgotando. Ela pode ter apagado os arquivos digitais, disse Ana, o cérebro trabalhando febrilmente. Mas e os arquivos físicos? A pesquisa original do Dr. Sampaio, os cadernos, os desenhos. O que aconteceu com eles depois do incêndio? O que aconteceu com os arquivos da bioessência depois que Laura fechou tudo? Célia pensou por um longo momento. Hélio era paranoico. Ele nunca confiava em apenas um lugar. Ele tinha um depósito, um pequeno depósito alugado, onde guardava as coisas que considerava mais preciosas. Em algum lugar daquela cidade, talvez em um armazém empoeirado e esquecido, poderia estar a prova de que precisavam. O caderno de laboratório que continha a verdade sobre a rosa e a origem da Auratech. A caça ao tesouro havia começado e o prêmio era a alma do jardim. A revelação de Célia sobre o depósito secreto acendeu uma chama de urgência em Ana e Joaquim, mas a esperança recém-descoberta foi quase imediatamente sufocada pela ofensiva implacável de Laura Monteiro. Na manhã seguinte, os moradores e frequentadores do Jardim das Rosas encontraram uma cerca de arame farpado bloqueando a entrada principal. Homens uniformizados, com o logo de uma empresa de segurança privada bordado no peito, patrulhavam o perímetro com uma arrogância silenciosa. Uma nova placa, maior e mais agressiva, dizia: propriedade privada, Auratech, entrada proibida sob pena da lei. O jardim, um espaço público por mais de um século, havia se tornado uma fortaleza da noite para o dia. Pior ainda, a previsão cruel de Laura se cumpriu. As torneiras do sistema de irrigação do jardim secaram. Ao ligar para a companhia de águas, Joaquim foi informado por uma voz burocrática que havia um vazamento grave e complexo na rede que abastecia o parque e que os reparos poderiam levar várias semanas. Era uma mentira descarada, uma asfixia lenta e deliberada de seu reino de flores. A visão do jardim cercado e sedento foi um golpe terrível para Joaquim. Aquele lugar era como um pulmão para a comunidade e agora estava sendo sufocado. Mas a dor se transformou em uma determinação teimosa. Se suas rosas iriam morrer, não seria por sede. Todas as manhãs, antes do amanhecer, e todas as noites após o anoitecer, Joaquim e Ana iniciavam um ritual exaustivo. Eles enchiam dezenas de baldes e galões em uma fonte pública a 3 quarteirões de distância e os carregavam, passando por uma pequena brecha nos fundos do terreno que a segurança ainda não havia descoberto. Era um trabalho hercúleo. A idade pesava nas costas de Joaquim a cada viagem, e a exaustão se acumulava nos ombros de Ana. Eles conseguiam manter as plantas mais preciosas vivas, especialmente a rosa de Santa Cecília, mas sabiam que era uma batalha que não poderiam vencer por muito tempo. O tempo estava literalmente secando. Enquanto a luta pela água se desenrolava no jardim,
A caça ao tesouro de papel acontecia em paralelo. Encontrar um depósito alugado há mais de 25 anos, sem um endereço ou nome de empresa, era como procurar uma agulha em um palheiro do tamanho da cidade. Ana passou dias em arquivos públicos, examinando listas de empresas de armazenamento da época, a maioria das quais já não existia. Joaquim, por sua vez, reativou sua rede de contatos da velha guarda, conversando com comerciantes aposentados e motoristas de táxi idosos, na esperança de que alguém se lembrasse de algo. A frustração era sua companheira constante. Para cada pista que parecia promissora, encontravam uma porta fechada, uma empresa falida, uma memória desvanecida. Enquanto seus oponentes lutavam contra a poeira e o esquecimento, Laura Monteiro vivia em um futuro de eficiência e controle. No entanto, fissuras começavam a aparecer em sua armadura de certeza. A resistência, por mais patética que a considerasse, a incomodava. A imagem do velho jardineiro e da estudante idealista se recusava a sair de sua mente. Em uma noite particularmente longa, enquanto revisava projeções financeiras, sua mente atraiu, levando-a de volta ao início de tudo. Ela se lembrou de seu encontro com Hélio Sampaio. Lembrou-se de entrar em seu laboratório caótico, um lugar que cheirava a terra e a produtos químicos, e de sentir uma mistura de pena e desprezo por aquele homem brilhante, mas completamente desprovido de visão de negócios. Ele lhe falara com um fervor quase religioso sobre sua molécula da vida, sobre o potencial de sua pesquisa. Em sua memória, ela não via uma vilã roubando o trabalho de um homem. Via uma predadora identificando uma oportunidade que mais ninguém via. Ele era um sonhador, ela era uma realizadora. A história, em sua opinião, sempre favorece os realizadores, mas pela primeira vez, uma outra imagem se intrometeu nessa narrativa autoindulgente, a imagem da flor. Ela se lembrou vagamente de Sampaio, mostrando a ela uma rosa em um vaso, explicando que aquela era a fonte viva de sua descoberta. Na época, ela mal registrara a informação, focada apenas na estrutura molecular descrita na patente. Agora, a imagem daquela flor frágil em sua memória se sobrepunha às fotos do jardim que os manifestantes postavam online. Era a mesma flor. A coincidência era perturbadora, uma nota dissonante em sua sinfonia de sucesso. Foi Joaquim quem finalmente encontrou a pista decisiva. Um de seus velhos amigos, um ex-carteiro, lembrou-se de entregar correspondência para o doutor Sampaio em um endereço incomum, um grande complexo de guarda-tudo na zona industrial, chamado Depósitos Fênix. Achei estranho na época, disse o velho carteiro, um cientista recebendo cartas em um lugar daqueles. A empresa ainda existia, embora agora fosse uma rede moderna e automatizada. Ana ligou, o coração aos saltos. A atendente, depois de uma longa e cética busca nos registros antigos digitalizados, confirmou: sim, temos um contrato ativo em nome de Hélio Sampaio. Unidade 107. Setor Gama. O pagamento é débito automático de uma conta de um fundo fiduciário. Estranho. Ninguém acessa essa unidade há mais de 20 anos. Na manhã seguinte, armados com uma cópia do atestado de óbito de Sampaio e uma procuração improvisada que um amigo advogado de Ana redigiu, eles foram até o local. O setor Gama era a parte mais antiga do complexo, um corredor longo, mal iluminado e com cheiro de concreto e poeira. A unidade 107 estava trancada com um cadeado antigo e enferrujado. Depois de uma longa negociação com o gerente, que se convenceu com a história de que eles estavam recuperando documentos de família, a porta foi aberta. O que eles viram os deixou sem fôlego. Era uma cápsula do tempo. Caixas de papelão amarelecidas empilhadas até o teto, equipamentos de laboratório de vidro cobertos por panos e, no centro, 2 grandes arquivos de metal à prova de fogo. Com as mãos trêmulas, Joaquim abriu a primeira gaveta. Estava cheia de cadernos de capa dura, meticulosamente organizados por data. Eram os diários de laboratório de Hélio Sampaio.
Ana pegou o primeiro caderno e começou a folhear. As páginas estavam repletas de desenhos botânicos de uma beleza extraordinária, equações complexas, anotações sobre testes fracassados e pequenos momentos de descoberta. E ali, desenhada em detalhes primorosos, com anotações sobre sua estrutura molecular única, estava a rosa de Santa Cecília. Era a prova que eles procuravam, a ligação direta entre a flor e a pesquisa do cientista. Mas havia mais. No último caderno, datado da semana em que a bioessência foi vendida, Ana encontrou algo diferente. Não era uma anotação científica, mas um desabafo, escrito com uma caligrafia apressada e nervosa. Ela começou a ler em voz alta, a voz ecoando no silêncio do depósito. Hoje conheci Laura Monteiro, uma jovem com olhos de falcão e uma mente como uma lâmina de aço. Mostrei a ela tudo, mostrei a pesquisa, os diagramas, mostrei até a minha última planta viva, a minha querida Cecília, que mantenho em segredo. Expliquei que a patente era apenas o mapa, mas que o verdadeiro tesouro era a fonte viva, o jardim onde a encontrei. Propus uma parceria para estudarmos a rosa juntos, de forma ética. Ela ouviu tudo com uma atenção predatória e depois riu de mim. Disse que minha visão era pequena, que o futuro estava na síntese, não na preservação. E então me fez uma oferta que era um insulto, uma oferta para comprar minha patente e enterrar minha pesquisa. Ela não quer ser minha parceira. Ela quer apagar o mapa e ficar com o tesouro. Joaquim e Ana se entreolharam, o peso daquelas palavras caindo sobre eles. Aquilo mudava tudo. Não era mais uma história de oportunismo corporativo. Era uma história de fraude deliberada. Laura Monteiro não havia tropeçado em uma patente teórica. Ela sabia sobre a rosa viva. Ela sabia sobre o jardim. Ela sabia, desde o primeiro dia, a verdadeira origem de sua fortuna. E agora ela estava voltando para destruir a cena do crime. A prova que eles tinham em mãos não era apenas uma arma para defender o jardim. Era uma bomba que poderia destruir todo o império de Laura. A questão agora era como e quando detoná-la. O ar frio e empoeirado do depósito parecia vibrar com a magnitude da descoberta. Joaquim e Ana ficaram sentados no chão de concreto por quase uma hora, em silêncio, os cadernos de Hélio Sampaio espalhados entre eles como as relíquias de uma civilização perdida. A verdade que haviam desenterrado era um golem, poderosa, capaz de lhes dar a vitória, mas também aterrorizante em seu potencial destrutivo. Eles não eram mais apenas defensores de um jardim, eram os detentores de um segredo que poderia implodir um dos maiores impérios tecnológicos do mundo e arruinar a vida de uma das mulheres mais poderosas do país. O triunfo inicial deu lugar a um medo palpável. Laura Monteiro não era uma mulher que aceitaria tal exposição passivamente. Ela não lutaria com multas ou artigos de jornal. Ela lutaria com o peso esmagador de seu poder legal e financeiro para silenciá-los para sempre. Isto é maior do que nós, senhor Joaquim, sussurrou Ana, a voz cheia de admiração e pavor. Isto não é mais sobre flores. Isto é sobre um crime. Joaquim, que passara a vida cultivando a beleza e evitando o conflito, sentiu o peso do mundo em seus ombros de 78 anos. Ele olhou para as mãos calejadas, mãos que sabiam podar, enxertar, curar, mãos que não sabiam como travar uma guerra. Eu só queria salvar minhas rosas, ele disse, a voz baixa. Nunca quis destruir ninguém. Ana sentiu uma onda de proteção pelo velho homem. Ele era a alma daquela luta e ela não deixaria que ele fosse esmagado por ela. E nós vamos salvar suas rosas, ela disse, a determinação retornando à sua voz. Mas a Célia estava certa. Não podemos lutar contra Laura em seu campo de batalha. Os tribunais, a grande mídia, ela controla tudo isso. Ela nos enterraria em processos, nos desacreditaria, diria que estes cadernos são falsificações. Precisamos de um lugar onde a verdade possa ser revelada de uma vez só, de forma tão pública e inegável que ela não tenha tempo de construir suas muralhas de mentiras. A tarefa parecia impossível. Como dois anônimos, um jardineiro pobre e uma estudante, poderiam conseguir um palco tão grande? Foi Ana, com sua fluência no mundo digital,
Quem encontrou a arena perfeita? Após dias de pesquisa frenética, ela descobriu o evento que era o pináculo do ano para a Aura Tech, o Aura Nexus. Não era apenas uma conferência de tecnologia, era um espetáculo global, um evento de 3 dias, transmitido ao vivo para milhões de pessoas em todo o mundo, onde Laura Monteiro subia ao palco como uma deusa da tecnologia para anunciar suas últimas inovações. A próxima edição do Aura Nexus aconteceria em 2 semanas, no maior centro de convenções da cidade. O tema daquele ano, em uma ironia que fez o estômago de Ana revirar, era tecnologia orgânica, semeando o futuro. Laura iria anunciar sua mais nova inteligência artificial, a Gaia, prometendo uma sinergia perfeita entre o homem, a máquina e a natureza. Era o palco perfeito, um confronto direto entre a natureza real e a natureza sintética e roubada de Laura. Mas o desafio era monumental. O Aura Nexus era mais exclusivo que um encontro de chefes de Estado. Os ingressos custavam o equivalente a um carro popular. A segurança era de nível militar. A imprensa era credenciada a dedo. Eles não tinham como entrar. A frustração os levou de volta ao ponto de partida. Eles tinham a verdade, mas estavam trancados do lado de fora do tribunal da opinião pública. Foi então que Joaquim, lembrando-se das poucas, mas leais pessoas que haviam protestado em defesa do jardim, teve uma ideia. Talvez a nossa força não esteja nos lugares altos, Ana. Talvez ela esteja aqui, no chão, com as pessoas que amam este lugar tanto quanto nós. Naquela noite, eles convocaram uma reunião secreta, não em um escritório, mas no próprio jardim, em um canto escuro, usando a luz de lanternas. Vieram cerca de 15 pessoas, os casais de idosos que faziam sua caminhada diária ali, as jovens mães, o dono da padaria da esquina, alguns estudantes. Era um exército pequeno e improvável. Com o coração na mão, Ana e Joaquim contaram a história que haviam descoberto. Eles não mostraram todos os cadernos, apenas o suficiente para provar a conexão entre a Rosa, o cientista esquecido, e a Aura Tech. A reação foi de choque, seguida por uma onda de indignação. A luta deles, que era por um pedaço de terra, transformou-se em uma luta por justiça. Mas como vamos entrar nesse tal de Nexus? Perguntou o dono da padaria. Um silêncio se seguiu, enquanto todos confrontavam a realidade de sua impotência. Foi então que uma senhora idosa, Dona Lúcia, que sempre se sentava no mesmo banco para tricotar, falou, a voz frágil, mas clara. Meu neto, meu Beto, ele trabalha como garçom extra. Ele foi contratado pela empresa de catering que vai servir nesse evento chique. Um raio de esperança cortou a escuridão. Era uma conexão tênue, perigosa. Beto, um jovem de 20 e poucos anos, poderia perder o emprego se fosse descoberto. Mas ao ver o olhar suplicante de sua avó e ouvir a história de Joaquim, ele não hesitou. Eu posso conseguir 2 uniformes e 2 credenciais de apoio de cozinha, ele disse. Consigo levar vocês para dentro, mas uma vez lá, estarão por sua conta. E a segurança lá é insana. Enquanto a pequena rebelião se organizava nas sombras, Laura Monteiro vivia os dias mais gloriosos de sua carreira. A campanha de difamação contra o jardim havia funcionado. A resistência pública havia se dissipado. O silêncio do jardineiro e da estudante era para ela o som da rendição. Ela se dedicou inteiramente aos preparativos do Aura Nexus. Cada detalhe era supervisionado por ela, da iluminação do palco à coreografia dos drones que fariam um show de luzes. Ela ensaiava seu discurso em frente a um espelho, as palavras fluindo com uma convicção apaixonada. A natureza não é algo a ser preservado em um museu, ela dizia para seu reflexo. É um código a ser decifrado, otimizado. A Gaia não imita a natureza, ela a aperfeiçoa. Nós não estamos construindo sobre o passado, estamos semeando um futuro mais inteligente, mais eficiente, um futuro mais orgânico. Ela acreditava em cada palavra. A ironia de sua própria retórica lhe era completamente invisível. Seu narcisismo,
a blindava da verdade. Ela já havia até mesmo agendado a data para a demolição final do jardim. A manhã seguinte ao encerramento do Aura Nexus. Seria um ato simbólico. Após anunciar ao mundo o nascimento de sua natureza tecnológica, ela finalmente apagaria o último vestígio da natureza real que a inspirara. Na noite anterior ao início do evento, a atmosfera no centro de convenções era de uma calmaria elétrica. Palcos gigantescos, telas de LED do tamanho de prédios, um exército de técnicos e produtores fazendo os ajustes finais. Pelas portas dos fundos, na área de serviço, entraram Joaquim e Ana. Vestidos com uniformes pretos e largos de garçom, eles pareciam absurdamente deslocados. Joaquim, com as costas curvadas e as mãos de agricultor, carregava uma bandeja com uma torpeza que denunciava sua falta de prática. Ana, o rosto tenso, carregava outra. E escondido em um bolso interno de seu Dolman estava um pequeno pendrive. Nele, digitalizadas em alta resolução, estavam as páginas cruciais do diário de Hélio Sampaio. Beto, o neto de Dona Lúcia, os guiou por um labirinto de corredores de serviço, o cheiro de comida se misturando com o de carpete novo. "O salão principal é ali", ele sussurrou, apontando para um par de portas duplas. "Depois daqui é com vocês. Tomem cuidado." Joaquim e Ana se entreolharam. O plano deles era uma aposta de tudo ou nada. Eles precisavam de apenas 30 segundos. 30 segundos em um microfone aberto no palco principal, durante a apresentação de Laura, quando a audiência online estaria em seu pico. Era uma missão suicida. Eles abriram uma fresta da porta e espiaram. O salão era uma catedral de tecnologia, um espaço vasto e reluzente, preparado para receber os poderosos do mundo. E no centro do palco, fazendo uma última passagem de som, estava Laura Monteiro, a rainha em seu castelo. Joaquim e Ana, os dois fantasmas de seu passado, sentiram-se como dois grãos de areia prestes a desafiar a maré. A cortina para o ato final de sua batalha estava prestes a se abrir. Sim, o palco está montado. A plateia, global e alheia à verdade, espera pelo espetáculo de Laura Monteiro. Mas os atores principais de outra peça, uma tragédia de ambição e um conto de resistência, estão nos bastidores, prontos para a sua única e desesperada cena. Aqui está a 6ª de 8 partes. Este é o clímax da história. O Guardião das Rosas, parte 6 de 8. O interior do centro de convenções era outro planeta. Um mundo de ar-condicionado gelado, carpetes cinzentos e uma energia frenética e controlada, que contrastava violentamente com o ritmo orgânico do jardim. Para Joaquim, que não entrava em um prédio tão grande e moderno há mais de 30 anos, a experiência era sensorialmente esmagadora. As luzes eram brancas e ofuscantes. Os sons eram um zumbido constante de conversas apressadas, rádios de comunicação e equipamentos eletrônicos. Disfarçados em seus uniformes, eles se moviam pelos corredores de serviço, um labirinto de aço inoxidável e concreto. Cada segurança que passava por eles, com seus fones de ouvido e olhares vazios, fazia o coração de Joaquim disparar. Ele se sentia como uma folha seca, levada por um vento de aço, completamente fora de seu elemento. Ana, por outro lado, canalizava seu medo em uma concentração afiada. Seus olhos escaneavam tudo, as placas, as rotas de fuga, a localização das câmeras. Ela era a navegadora naquela terra inimiga. O evento começou com a precisão de um lançamento de foguete. As luzes do salão principal diminuíram e uma música eletrônica pulsante encheu o ar. Nas telas gigantes, um vídeo deslumbrante mostrava imagens da natureza, florestas, oceanos, galáxias, se transformando em circuitos de dados, uma representação visual da filosofia da Aura Tech. Então, em meio a uma explosão de luz branca, Laura Monteiro surgiu no centro do palco. A multidão, composta pela elite da tecnologia mundial, investidores e jornalistas, irrompeu em aplausos. Ela estava no auge de seu poder. Vestia um vestido branco minimalista, o cabelo preso em um coque elegante, o rosto projetando uma imagem de serenidade e controle absoluto. "Bem-vindos ao futuro", ela começou, a voz ressoando com uma
confiança carismática. Por anos, a humanidade viu a tecnologia e a natureza como forças opostas. O silício contra o carbono, o código contra a vida. Hoje nós provamos que essa é uma falsa dicotomia. Hoje nós apresentamos Gaia. Enquanto ela falava, Joaquim e Ana, posicionados perto de uma estação de café nos bastidores, assistiam em um pequeno monitor. Cada palavra de Laura era uma facada. Ela falava de sistemas orgânicos, de inspiração na sabedoria da terra, de uma tecnologia que não domina, mas aprende com a natureza. Era o discurso de uma deusa da ecologia, proferido pela mulher que havia ordenado o corte de água de um jardim centenário. O plano deles precisava ser executado com a precisão de um relojoeiro. A apresentação de Laura duraria 45 minutos. O clímax seria a demonstração ao vivo da interface da Gaia. Aquele era o momento em que Ana precisava agir. Enquanto Laura falava, eles precisavam se mover. O primeiro desafio era passar da área de catering para os bastidores do palco principal. Beto, o neto de Dona Lúcia, fez sua parte. Ele se aproximou do segurança que guardava o corredor de acesso. Ei, amigo, a equipe do palco está pedindo mais água e café. Pode dar uma força aqui rapidinho para eu buscar o carrinho? Enquanto o segurança relutantemente ajudava Beto com um carrinho pesado, Joaquim e Ana, de cabeça baixa e carregando bandejas vazias como se estivessem voltando do serviço, passaram pela porta aberta. Ninguém os notou. Agora, estavam no cérebro da operação. Um emaranhado de cabos grossos como cobras, caixas de som empilhadas e técnicos correndo de um lado para o outro. O próximo passo era o mais perigoso, o posto de controle de áudio e vídeo, uma cabine elevada de onde toda a apresentação era comandada. Era ali que Ana precisava inserir o pendrive. Com bandejas agora carregadas com garrafas de água e café que pegaram de uma mesa, eles se aproximaram da cabine. Um técnico de aparência estressada estava na porta. Acesso restrito, ele disse sem nem olhar para eles. Água para a equipe técnica, disse Ana, a voz soando surpreendentemente calma. Ordens da produção. O homem hesitou, mas a sede e o cansaço falaram mais alto. Ele os deixou entrar. A cabine era um santuário de telas e botões piscando. 3 técnicos estavam sentados, os olhos grudados nos monitores, os dedos dançando sobre os consoles. Enquanto Joaquim desajeitadamente oferecia água, Ana se moveu para o console principal, onde o técnico-chefe estava. Café, senhor? Ela perguntou. Ao se inclinar para colocar a xícara na mesa, seu corpo bloqueou a visão do técnico por uma fração de segundo. E nesse instante, com uma velocidade e precisão nascidas da adrenalina pura, sua outra mão encontrou uma porta USB livre no console e inseriu o pequeno pendrive. Um ícone apareceu discretamente em um canto da tela do técnico. Ele não notou. O coração de Ana batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na cabine podiam ouvi-lo. Eles saíram, deixando o café e a água para trás. O cavalo de Troia estava dentro da fortaleza. No palco, Laura se aproximava de seu grande finale. E agora eu lhes apresento a interface viva da Gaia. A tela principal atrás dela se transformou em uma deslumbrante animação de uma árvore florescendo, suas raízes se transformando em redes neurais. Era o momento deles. Ana, em seu celular, abriu um pequeno aplicativo que havia programado, um simples ativador remoto para o arquivo que plantara. Ela olhou para Joaquim. Ele estava pálido, mas em seus olhos havia uma paz que ela nunca vira antes. Ele assentiu. Joaquim saiu das sombras do lado do palco e começou a caminhar em direção ao centro. Não de forma agressiva, mas com a dignidade lenta de seus 78 anos. A segurança no palco, focada na plateia, levou alguns segundos para registrar a anomalia. Um velho de uniforme de garçom caminhando em direção a Laura Monteiro. Laura, em meio ao seu triunfo, viu o vulto se aproximando. Seus olhos se semicerraram, a confusão momentaneamente quebrando sua compostura. Quem era aquele velho? Antes que a segurança pudesse alcançá-lo, Joaquim chegou a um dos pódios menores, que continha um microfone para perguntas. Ele não gritou, apenas se inclinou
e falou, a voz tremendo um pouco, mas amplificada pelo sistema de som para todo o salão e para o mundo. Com licença, meu nome é Joaquim e eu sou o guardião de um jardim que guarda um segredo. Laura o encarou, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Tirem esse homem daqui, ela sibilou em seu microfone de lapela, mas era tarde demais. Na cabine de controle, Ana apertou Enter em seu celular. Nos bastidores, ela sussurrou pelo Dr. Sampaio. No palco principal, a animação da árvore da Gaia piscou e desapareceu. Por um segundo, a tela ficou preta. E então, uma nova imagem surgiu, preenchendo a tela de 20 metros de altura, atrás de uma Laura Monteiro congelada. Era uma fotografia em alta resolução de uma página amarelada de um caderno, com um desenho botânico de uma rosa e uma caligrafia elegante. Enquanto a voz de Joaquim continuava, um segredo sobre uma flor chamada Rosa de Santa Cecília. Ana começou a passar os slides. A foto da estrutura molecular, a patente original da bioessência. E, finalmente, a imagem da última e devastadora anotação do diário de Hélio Sampaio, com as palavras "Ela sabe sobre a rosa viva, ela sabe sobre o jardim", ampliadas para que todos pudessem ler. Um murmúrio chocado percorreu a plateia. A história de Joaquim, crua e real, combinada com a prova documental projetada para todo o mundo ver, era irrefutável. A narrativa de Laura, sua tecnologia orgânica, sua inspiração na natureza, desmoronou em tempo real. A transmissão ao vivo foi cortada, mas milhões já haviam visto. O link entre a flor, o cientista morto e o império da Auratech estava exposto. Os seguranças finalmente agarraram os braços de Joaquim, puxando-o para fora do palco. A plateia, antes silenciosa, explodiu em um caos de flashes de câmeras e gritos de jornalistas. A tela atrás de Laura ficou preta. Ela ficou ali, parada no centro do palco, sob a luz de um único holofote, completamente sozinha. O silêncio que a envolveu era mais ensurdecedor que qualquer vaia. Seu rosto não mostrava raiva, apenas um vazio absoluto. O futuro que ela passara a vida inteira construindo havia sido demolido em 90 segundos pela memória de uma rosa e pela coragem de um velho jardineiro. A semente da verdade, plantada no coração de seu império de mentiras, havia acabado de florescer de forma espetacular e ruinosa. Entendido. O clímax foi atingido. A verdade foi revelada. Agora, as peças do tabuleiro são lançadas ao ar. E precisamos ver como e onde elas irão aterrissar. A tempestade chegou. Aqui está a 7ª de 8 partes. Apenas mais uma para o final. Peça-a quando quiser. O Guardião das Rosas, parte 7 de 8. O caos que se seguiu à revelação no palco do Aura Nexus foi uma explosão em câmera lenta. Por um instante, houve um silêncio coletivo. O som de milhares de mentes processando a colisão impossível entre a imagem imaculada de Laura Monteiro e a acusação devastadora projetada atrás dela. E então, o silêncio se quebrou em 1 milhão de fragmentos. O barulho foi ensurdecedor. O clique frenético de centenas de câmeras, os gritos de jornalistas berrando perguntas, o zumbido de milhares de celulares transmitindo o colapso em tempo real para o mundo. A segurança, pega completamente de surpresa, reagiu com uma brutalidade desajeitada. Joaquim foi arrastado para os bastidores, não com a delicadeza devida a um homem de sua idade, mas com a força usada contra um terrorista. Ana, que observava tudo de uma fresta, viu o rosto de seu velho amigo, pálido, mas estranhamente sereno em meio ao tumulto. Seu coração se encheu de um medo gelado. Ela conseguiu se misturar à multidão de funcionários do catering que fugiam da confusão, o pendrive ainda quente em seu bolso, e escapar por uma saída de serviço antes que o bloqueio total do prédio fosse instaurado. Laura Monteiro permaneceu no palco por uma eternidade de 10 segundos, paralisada sob o holofote, o rosto uma tela em branco onde o mundo projetava suas próprias conclusões.
Sua equipe de relações públicas, a melhor do mundo, correu para o palco e a envolveu como um escudo humano, escoltando-a para longe da carnificina de sua reputação. Nos bastidores, a rainha desmoronou. Longe dos olhos do público, ela se apoiou em uma parede, o corpo tremendo incontrolavelmente, o ar sibilando para dentro e para fora de seus pulmões em arquejos rasos. A armadura de controle que ela usara por toda a vida havia se estilhaçado e, pela primeira vez, ela estava nua, exposta e aterrorizada. Encontrem o velho! Ela sibilou para seu chefe de segurança, a voz irreconhecível. Encontrem a garota e processem. Processem todos. O jornal, a universidade, o centro de convenções. Eu quero a cabeça de todos em uma bandeja. Mas suas palavras, antes ordens inquestionáveis, agora soavam como os delírios de uma tirana deposta. O dano era grande demais para ser contido por processos. Nas horas seguintes, a história explodiu globalmente. A hashtag Gigi Alma da Rosa tornou-se o assunto mais comentado do mundo. A narrativa era irresistível, um conto de fadas sombrio da era digital. O cientista genial e esquecido, a bilionária predatória, a flor extinta que guardava o segredo de uma fortuna e o humilde jardineiro que se tornou o Davi para o Golias da tecnologia. As ações da Auratech, ao abrir o pregão na manhã seguinte, despencaram como uma pedra. Investidores entraram em pânico. O conselho de diretores, antes um coro de bajuladores, convocou uma reunião de emergência da qual Laura foi explicitamente excluída. O império que ela construíra com uma lógica fria e implacável estava sendo desfeito por algo que ela nunca conseguira quantificar: uma boa história. Joaquim foi levado para uma delegacia, onde passou a noite em uma cela fria, acusado de invasão e perturbação da ordem. Mas sua prisão se tornou o catalisador que transformou a indignação pública em ação. Na manhã seguinte, uma multidão se formou em frente à delegacia. Não eram apenas os poucos amigos do jardim. Eram centenas, depois milhares de pessoas. Estudantes, ativistas ambientais, sindicalistas, cidadãos comuns que viram no gesto de Joaquim um ato de coragem contra a arrogância do poder. Eles carregavam rosas e cartazes que diziam liberdade para o guardião e a beleza não está à venda. Ana, trabalhando freneticamente com um advogado de direitos humanos que se ofereceu para ajudar, conseguiu que as acusações fossem retiradas no final da tarde. Quando Joaquim saiu da delegacia, piscando sob a luz do sol, ele foi recebido não como um criminoso, mas como um herói popular. O homem invisível havia se tornado um símbolo. Laura assistiu a tudo da reclusão de sua cobertura. As dezenas de telas que antes mostravam dados de mercado, agora exibindo a cobertura incessante de sua própria queda. Ela viu as reportagens, os especialistas analisando sua fraude, os memes que a retratavam como uma vilã de desenho animado. Cada imagem era um golpe. Sua equipe jurídica a informou que a família de Hélio Sampaio, encorajada pela revelação, estava entrando com um processo multibilionário pela patente roubada. O conselho de diretores da Auratech emitiu um comunicado lamentando profundamente os eventos e anunciando que Laura Monteiro estava se afastando de todas as funções executivas com efeito imediato. Em menos de 48 horas, ela havia perdido tudo: sua empresa, sua reputação, seu futuro. Isolada em sua torre de silêncio, sem o zumbido constante de reuniões e decisões, Laura foi forçada a confrontar a única pessoa que ela passara a vida inteira evitando: ela mesma. Despojada do poder e da adulação, quem era Laura Monteiro? A narrativa que ela construíra para si mesma, a da visionária implacável, a realizadora que superava os sonhadores, agora soava oca. Ela se lembrou da expressão de Joaquim no palco. Não havia ódio em seus olhos.
Havia apenas uma tristeza profunda, como se ele estivesse lamentando não apenas por seu jardim, mas por ela. Ela se lembrou de seu desprezo por ele, por sua vida simples, por seu apego ao passado, e percebeu, com uma clareza que era fisicamente dolorosa, que o desprezo que sentia por ele era, na verdade, um reflexo do desprezo que sentia por suas próprias origens. Ela crescera em uma família pobre, filha de um pai que era um sonhador fracassado e uma mãe que vivia lamentando as oportunidades perdidas. Sua infância não fora em um jardim, mas em um apartamento apertado e sem luz. Sua genialidade fora sua única rota de fuga. Ela se atirara nos estudos, na tecnologia, em qualquer coisa que fosse o oposto da vida sentimental e fracassada de seus pais. Ela não odiava a natureza, odiava a fraqueza que associava a ela. Hélio Sampaio a lembrara de seu pai, brilhante, apaixonado, mas incapaz de transformar sonhos em realidade. Ao destruir Sampaio, ela estava simbolicamente destruindo a parte de si mesma que mais temia. Ao tentar demolir o jardim, ela estava tentando demolir o último vestígio de vulnerabilidade em um mundo que ela só conseguia entender através da força e do controle. Na terceira noite de sua reclusão, ela fez algo que não fazia desde a adolescência. Ela abriu uma caixa de madeira que guardava no fundo de seu closet. Dentro não havia joias ou documentos, mas cadernos antigos, cheios de seus próprios desenhos. Antes de se apaixonar por códigos, Laura havia se apaixonado por plantas. Ela desenhava flores, folhas, insetos, com uma precisão e uma paixão que rivalizavam com as de Hélio Sampaio. Ela queria ser bióloga, mas seu pai, em uma de suas raras tentativas de ser prático, lhe dissera: "Não há dinheiro em desenhar flores, minha filha. O futuro está nas máquinas." Ela o ouvira, e para ter sucesso, ela se tornara uma máquina. Com as mãos trêmulas, ela pegou um dos cadernos. Na última página, havia um desenho de uma rosa que ela vira em um livro antigo da biblioteca. Uma rosa de pétalas translúcidas, com uma estrutura complexa que a fascinara. Abaixo do desenho, ela escrevera: "Um dia eu vou encontrar uma destas." Ela fechou o caderno, as lágrimas finalmente vindo. Não eram lágrimas de raiva ou de autopiedade. Eram lágrimas de luto. Luto pela cientista que ela poderia ter sido. Luto pela mulher que se perdera em sua própria ambição. Enquanto isso, de volta ao jardim, a cerca de arame farpado havia sido derrubada pela multidão e substituída por guirlandas de flores. O lugar havia se tornado um ponto de peregrinação. Pessoas de toda a cidade vinham para ver a famosa rosa de Santa Cecília, para apertar a mão de Joaquim, para deixar uma pequena doação em uma caixa de madeira. A água havia sido religada pela prefeitura, que agora, sob pressão pública, declarara o jardim como patrimônio histórico e cultural da cidade, protegido permanentemente da especulação. A vitória parecia completa. Joaquim e Ana eram os heróis da história. Mas, em meio à celebração, Joaquim sentia uma inquietação. A destruição pública de Laura Monteiro o perturbava. Ele não queria ser o carrasco de ninguém. A vitória que nasce da ruína de outra pessoa. Ele disse a Ana em uma tarde, enquanto observavam a multidão alegre: "É uma vitória amarga." Ana, mais pragmática, respondeu: "Ela colheu o que plantou, Sr. Joaquim. O mundo é um lugar mais justo hoje." Mas ela também sentia um incômodo. A história não parecia terminada. Faltava o último capítulo. Um capítulo não sobre justiça, mas sobre algo muito mais difícil: a redenção. Passaram-se 2 meses. O outono chegou, pintando as folhas das poucas árvores do Jardim das Rosas com tons de ouro e cobre. A fama do lugar, impulsionada pela história que comovera o mundo, transformara-o. Deixara de ser um refúgio silencioso para se tornar um símbolo. A prefeitura, em uma reviravolta de 180 graus, não apenas oficializou o tombamento do jardim como patrimônio, mas também criou a Fundação Amigos do Jardim de Santa Cecília, um conselho comunitário para administrar o local, garantindo que ele jamais voltaria a ser ameaçado. Joaquim, para sua surpresa e embaraço, fora nomeado presidente de honra vitalício. Ana, por sua vez, recebeu uma bolsa de pesquisa integral de uma universidade estrangeira de prestígio, mas a recusou. "Meu trabalho é aqui", ela
ela disse. A maior descoberta da minha vida está neste solo. Ela se tornou a diretora científica da fundação, encarregada de estudar e preservar o legado genético das rosas de Joaquim. A vitória era real, tangível. O jardim estava seguro, mas como Joaquim previra, o gosto era agridoce. Laura Monteiro havia desaparecido completamente. O silêncio em torno dela era absoluto. Rumores circulavam de que ela havia se exilado em seu iate em algum paraíso fiscal, vivendo com o que restara de sua fortuna pessoal. Para o mundo, ela era uma história encerrada, uma cautionary tale sobre a hubris na era digital. Mas para Joaquim, ela era uma presença fantasma, uma sombra que pairava sobre sua vitória. Ele não conseguia celebrar plenamente sabendo que a história havia terminado com a aniquilação de alguém. Ele, um homem que passara a vida cultivando, não se sentia confortável no papel de destruidor. Foi em uma tarde cinzenta de outono, enquanto ele cuidadosamente cobria as raízes de suas roseiras mais delicadas para protegê-las do frio que se aproximava, que ele a viu. Ela estava parada do outro lado da rua, olhando para o jardim. Não havia carros pretos, não havia assessores, não havia ternos de grife. Laura usava um casaco simples, calças jeans e tinha os cabelos soltos, caindo sobre os ombros. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, infinitamente mais velha. Havia uma hesitação em sua postura, como a de um peregrino diante de um santuário que ele mesmo profanou. Por um longo tempo, ela apenas observou. Observou as crianças correndo, os idosos conversando, observou Joaquim trabalhando. Finalmente, respirando fundo, ela atravessou a rua e parou na entrada do jardim, agora sem portões ou cercas. Joaquim continuou seu trabalho, sentindo o olhar dela sobre ele. Ele não a confrontou nem a ignorou, apenas esperou. Depois de vários minutos, ela se aproximou, os pés fazendo um som suave na trilha de folhas secas. Elas são ainda mais bonitas de perto, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Era a primeira vez que ela falava com ele sem ser em um tom de comando ou desprezo. Joaquim se endireitou, limpando a terra das mãos em seu avental. Elas sentem o cuidado. Ele respondeu simplesmente. Eles ficaram em silêncio novamente. Foi Laura quem o quebrou. Eu não vim pedir perdão, ela disse olhando para o chão. Não há perdão para o que eu tentei fazer. Eu precisava entender. Ela finalmente ergueu os olhos para ele, e neles não havia arrogância, apenas uma dor profunda e confusa. Eu li os diários dele, todos eles, os cadernos que vocês encontraram. A Auratech comprou todos os ativos da Bioessência, incluindo aquele depósito. Meus advogados os recuperaram. Passei o último mês lendo o trabalho de um homem cuja vida eu descartei. Ela contou a ele sobre sua própria infância, sobre seu pai, sobre sua paixão esquecida pela botânica. Contou-lhe sobre o medo da fraqueza, a obsessão pelo controle. Não era uma desculpa. Era uma confissão. Joaquim a ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele não ofereceu palavras de consolo. Ele se virou para a roseira ao seu lado, uma variedade de um vermelho profundo, quase negro. Esta aqui se chama Coração da Noite, ele disse, tocando uma pétala com a ponta do dedo. Para ela florescer assim, tão escura e aveludada, eu preciso podá-la de forma severa no inverno. Corto-a até que reste quase nada, apenas o caule principal. Parece cruel, parece que estou matando a planta. Ele olhou para Laura. Mas é nesse corte, nessa perda, que ela encontra a força para renascer mais forte na primavera. Às vezes, uma vida também precisa ser podada até a raiz para poder florescer de novo. As palavras do velho jardineiro, uma simples metáfora nascida da terra, atingiram Laura com mais força do que qualquer julgamento ou condenação. Ele não a estava perdoando, estava lhe mostrando um caminho de crescimento através da dor. Mas o que eu faço agora? Ela perguntou, a voz embargada. Eu destruí tudo o que construí, e foi tudo construído sobre uma mentira. Talvez, disse Joaquim, seja a hora de construir algo sobre uma verdade. A partir daquele dia, Laura começou a visitar o jardim. No começo, eram visitas curtas, silenciosas. Ela se sentava em um banco afastado e apenas observava. Observava Joaquim trabalhar. Observava as pessoas. Observava as flores. Lentamente,
ela começou a ajudar, arrancando ervas daninhas, carregando sacos de adubo. A comunidade, a princípio desconfiada, viu a mudança. Não havia câmeras, não havia assessores. Havia apenas uma mulher tentando se reconectar com a terra e consigo mesma. Um mês depois, ela procurou Joaquim e Ana com uma proposta. Não era um pedido, era um plano. Um plano de redenção construído com a mesma inteligência e recursos que ela antes usara para a destruição. Eu quero financiar um instituto de pesquisa, ela explicou, estendendo sobre uma mesa de piquenique não um contrato, mas um esboço desenhado à mão. O Instituto Sampaio Cecília de Biônica, um lugar para estudar a interface entre a tecnologia e a natureza. Não para sintetizar ou substituir, mas para aprender. Quero usar a tecnologia da Aura Tech para decifrar os segredos das plantas, para criar agricultura sustentável, novos remédios. Quero que o legado do Dr. Sampaio não seja a minha fortuna, mas um futuro melhor. O instituto seria construído em um terreno adjacente ao jardim com um projeto arquitetônico que se integrava à paisagem. E todos os lucros e patentes gerados seriam revertidos para a fundação do jardim e para comunidades como Águas Claras. Ela não queria um cargo no conselho, queria apenas uma posição, pesquisadora voluntária. Demorou 2 anos para que o sonho se tornasse realidade, mas ele se tornou. O Instituto Sampaio Cecília era agora uma referência mundial, um belo prédio de vidro e madeira viva que parecia ter brotado do próprio jardim. Ana, agora a doutora Ana, era sua diretora. Joaquim, embora oficialmente aposentado, ainda passava todos os dias no jardim, ensinando a uma nova geração de jovens botânicos e crianças da comunidade a arte de cultivar. E Laura estava sempre lá. Passava as manhãs nos laboratórios de alta tecnologia e as tardes no jardim, as mãos sujas de terra, aprendendo com Joaquim a paciência e o cuidado. Ela havia encontrado mais paz em ver uma semente brotar do que em fechar um negócio de R$1 bilhão. Em uma tarde de primavera, os 3 estavam juntos, admirando uma nova roseira que havia florescido pela primeira vez. Era um híbrido que eles haviam criado juntos, cruzando a antiga e resiliente rosa de Santa Cecília com uma variedade moderna e vibrante. A flor tinha a cor do nascer do sol e um perfume que parecia conter todas as estações do ano. Ela é perfeita, disse Ana, maravilhada. Ela precisa de um nome, disse Joaquim, sorrindo. Ele olhou para Laura. Laura pensou por um momento, observando a flor que representava a fusão de seus mundos. Que tal Aura? Ela sugeriu, testando a palavra que fora o símbolo de seu poder frio e artificial. Joaquim assentiu lentamente. Aura, ele repetiu. Sopro de vida. É um bom nome. E ali, sob o sol da tarde, em meio à beleza que eles haviam lutado tanto para proteger e recriar, a história encontrou seu verdadeiro fim. Não com a derrota de um ou a vitória de outro, mas com o florescer de algo novo, nascido das ruínas do passado. O velho jardineiro, a jovem cientista e a bilionária redimida haviam provado que a poda mais severa pode, de fato, levar à floração mais espetacular. O jardim e todos eles haviam renascido.